Estamos de volta com Em Discussão, falando sobre o mercado de trabalho para os jovens. A gente estava no intervalo pontuando a questão desse comprometimento dos jovens, que não é só uma responsabilidade do jovem, né? Sim. É importante que a família faça parte desse processo, né? Independente se a chamada ao trabalho vem através do estágio ou do jovem aprendiz, a família ela precisa se envolver. Como a gente estava falando antes, Rafael, nós temos jovens que têm 16 anos e que são talentos natos, e temos jovens que têm 18, 19 anos, que são maiores de idade, mas são extremamente dependentes. Então, é importante que a família ela participe desse processo, porque, vamos dar um exemplo, eu sou um jovem que eu estudei a minha vida inteira e eu tinha tempo hábil para fazer várias outras coisas. E aí eu começo a trabalhar, então eu tenho que administrar o meu tempo para que o horário da minha escola seja cumprido, o horário do trabalho seja cumprido e eu tenha um pouco de qualidade de vida. Então é importante que a família ela se envolva com isso e também ela vá até os agentes de integração, procure ver a questão das empresas que estão, para onde os jovens estão sendo encaminhados e não deixar para querer ir na ONG ou querer ir em qualquer outra uma dessas empresas quando o processo do jovem não deu certo, né? Fazer dar certo antes de dar errado. Porque eu tenho um jovem que chega lá com 16 anos e a gente tenta chamar os pais e aí não pode, não tem quem vá, não tem uma pessoa que o represente. E é complicado, porque a gente vê que aquele jovem ele tem vontade de trabalhar, mas ele ainda é um adolescente. Mas entende? a gente também tem casos de adolescentes e jovens já que, para preencher uma vaga de estágio, são vários jovens que vão, porque Sim. muitos deles desistem. É verdade. Né? Tem esses casos também. E é altamente frustrante. Eu não sei se os meninos participam disso, mas essa semana eu tive 3 empresas em que os jovens foram selecionados, chegaram a fechar o contrato de estágio, que em 15 dias entenderam que não era o que eles queriam. Entende? Isso é complicado, E aí né? não quer mais estar no estágio, e aí o dono da empresa perdeu o tempo dele. A ONG também acabou perdendo tempo, vai ter que fazer todo um retrabalho. Então é um pouquinho complicado isso. Mas a gente também entende que é a logística da cultura deles hoje, que já não foi a minha cultura quando eu tinha 16 anos e passei pelo processo de estagiar. Eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Né? Mas assim, Ângela e Nascimento podem pontuar isso. Essa geração, ela anda meio frustrada com o mundo, é isso? Ela anda achando que o mundo está muito injusto, é isso? O que pode estar acontecendo? No nosso caso, no nosso projeto, o nosso voluntário quase que procura substituir a família, porque eles estão em casa de acolhimento, então eles não estão na família dele. Então a orientação profissional parte de nós, voluntários. Então a gente começa a despertar, como já falei, essa vontade de eles estarem no mercado de trabalho. De ter um planejamento, de Exatamente. ter uma meta, um objetivo, Isso. mesmo que a longo prazo. Isso, né? Então a gente trabalha com eles a curto prazo e a longo prazo. Né? Então essas metas que nós passamos para eles. E de certa forma isso tem acontecido em experiência conosco, que lá na própria Cidade Viva, na fundação, nós tivemos 2 vagas, eles concorreram de pé de igualdade com os demais, 2 do projeto foram selecionados, mas com 2 meses eles foram mandados embora simplesmente. Por quê? Porque começaram a chegar atrasados, eles não queriam aquilo mais, porque achavam que era muito trabalho, que eles estão na casa de acolhimento, entre aspas, recebendo tudo. Né? E de repente eles começam a ser exigidos a fazer determinadas coisas. Então, isso também serve de feedback para nós, para que a gente possa ajudá-los nessa transição entre ter tudo e a partir de agora ter que conquistar a ter tudo. É verdade. Ângela, estágio não é emprego, né? Mas muitos empresários não sabem muito bem essa diferença, né? Isso acontece com frequência? Não, eu acho que hoje em dia já está mais claro, para as pessoas já está mais claro a diferença entre estágio e emprego. O estagiário é que tem que perceber um pouco mais, assim, a empresa hoje ela já sabe, já está claro para ela, mas para o estagiário nem tanto. Às vezes ele espera ter todos os mesmos benefícios, como a gente falou, que um funcionário tem, né? Ele espera ter a carteira assinada, ele espera ter o FGTS, ele espera, né, ter os benefícios de CLT. 13º no fim do ano, ele algumas não. empresas, inclusive aqui da Paraíba, elas já dão 13º para o estagiário, elas dão os mesmos benefícios que o CLT, mas não são todas, né? Então, sobre o que a gente
estava comentando aqui a questão da família, a importância da família na formação desse jovem, né, desse profissional, também tem muito a ver com a questão do perfil que a gente estava falando antes. Vão ter estagiários e vão ter estudantes assim, que eles vão buscar e que eles vão querer realmente um estágio que tenha os mesmos valores, que tenha, né, que se adequem ao perfil deles, né? E cabe, por outro lado, à empresa também conseguir identificar quais são os valores desse jovem e se realmente vai casar, né, com a empresa, para que isso não ocorra de um processo seletivo com 15 dias, não é bem isso, né? Por isso que a gente fala, vamos demorar no processo seletivo, nem que a gente perca um pouco mais de tempo, mas que a gente escolha a pessoa certa para o lugar certo, né? E a interferência da família, muitas vezes, ela pode ser positiva ou negativa, né? Ela é positiva a partir do momento que ela prepara o seu filho, né? Que ela prepara aquela pessoa para o mundo, ou que ela cobre de mimos, cobre, né? Assim, nunca exige nada nem em casa. O jovem, ele tem que ter obrigações em casa, Tem que ter porque quando ele for para a empresa, ele vai ter obrigações. Então, aquele jovem que não ajuda em casa, né? Que não tem responsabilidades em casa, dificilmente ele vai conseguir se adaptar e ter responsabilidades no trabalho. Né? E tem também outra coisa, né? A gente tem algumas empresas que elas são de pequeno porte. Então, normalmente, as empresas de menor porte, os donos delas, tendem a ter esse desvio de querer colocar o estagiário em 2 horários, né? Ou fazer o desvio de função, que é algo que a gente deixa claro. Então, o estágio tem que ter 4 a 6 horas. São 30 horas semanais. No máximo, tá? 30 horas. No máximo 30 horas semanais o estágio. Então, a lei, ela deixa claro, não pode ultrapassar as 30 horas semanais. Não existe hora extra para Não estagiário. existe hora extra para estagiário. Então, eu já peguei casos da gente ter que ir na empresa, conversar, explicar, e eu ter que descredenciar a empresa porque não tinha jeito. A empresa foi reincidente, colocou o primeiro estagiário 2 horários, colocou o segundo e aí a gente tirou, porque via que ia dar dor de cabeça em médio, curto e longo prazo. É fato. Que aí a empresa está querendo confundir as coisas. E a gente tem que deixar claro, o fato do estagiário estar na empresa, e a gente não pode ser hipócrita, estagiário dá sim uma certa confortabilidade para o dono da empresa, porque é um profissional que está sendo desenvolvido, que normalmente não tem vício de mercado. A primeira ou segunda experiência dele. Então, quem contrata estagiário tem muito mais a lucrar do que a perder, tá? Sem contar que o estagiário não tem quase custo para a empresa, porque é pago o Bolsa Auxílio, é pago uma contribuição ao agente de integração e as passagens, que normalmente são mesmas passagens, porque eles são estudantes, tá? E um ou outro, isso é o que a lei pede. E aí existem as empresas que querem ajudar e que dão, por exemplo, um valor para que eles se alimentem. Tem uma outra empresa que inclui eles na questão do benefício de saúde, entende? Que aí para já estimular. Já para estimular aquele FII. Sentir que ele está valorizado dentro da empresa. Rafael. Tem empresa sim que age de má fé, infelizmente, que aí esse estagiário normalmente vem de uma situação financeira gritante. Então, o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e o dono da empresa chega e diz, olha, se você ficar mais um expediente, eu te dou um valor a mais. E aí todo começo de relação é flores. E aí, no final, fica aquela sensação de, eu fui explorado. Então, a gente orienta as empresas e orienta também os estagiários que não aceitem essa questão da hora extra. E se de alguma maneira eles forem pressionados para isso, que ele entre em contato conosco, porque lá a gente é bem transparente no trabalho. Tira e coloca em outro estágio. Do que nós queremos, eu acho que todos os agentes, quem trabalha com jovem e quem trabalha com empregabilidade, quer um mínimo de justiça, entende? Que o serviço seja feito correto, da maneira correta, que a empresa ganhe e o estagiário também ganhe. A gente tem um bom exemplo aqui de uma coisa que funciona, que é o programa Jovem Aprendiz. Dá só uma olhada como funciona. Iris é uma jovem aprendiz que está no curso técnico em mecânica e já no mercado de trabalho para adquirir experiência prática da profissão que pretende se especializar cada vez mais. Eu pretendo ficar aqui como mecânica, ajudar a gráfica
a cada dia com meu profissionalismo, experiência na área. Flávia tem muitos planos para o futuro. Elas aproveitam o tempo para estudar, trabalhar e a oportunidade oferecida pelo programa Jovem Aprendiz. Nesse Jovem Aprendiz, no Senai, eles dão essa oportunidade de um primeiro emprego para quem não consegue entrar em indústrias e gráficas e locais. Seria essa a forma de entrar no primeiro emprego. Luan sabe muito bem a importância do programa Jovem Aprendiz. Há um ano entrou no mercado de trabalho para adquirir experiência. Foi aluno do curso de impressor offset. Depois de passar 10 meses aperfeiçoando os conhecimentos nesta empresa, conquistou uma vaga de emprego. Aqui consegui me desenvolver muito bem e graças a Deus hoje eu estou aqui nessa grande empresa. Conseguiram assim, ver a capacidade que eu tinha e hoje estamos aqui somando com a gráfica. O programa Jovem Aprendiz segue a determinação da Lei Federal 10.097, que garante que jovens entre 14 e menos de 24 anos podem trabalhar como aprendizes. O contrato de no máximo 2 anos permite anotações na carteira de trabalho do jovem e a inscrição na Previdência Social. São inúmeras as empresas que contratam sobre este regime, oferecendo um salário mensal e outros benefícios comuns aos demais trabalhadores. Esta empresa de João Pessoa conta com 8 jovens aprendizes, que futuramente poderão ser funcionários. Esses jovens aprendizes, além de estar conhecendo a parte teórica pelo Senai, pelo Sistema S, também aqui na gráfica vem a parte mais prática. Então é algo que alinha e a empresa ela só sai ganhando com isso, né? com todo esse sistema. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai falar de notícias que estão acontecendo na internet sobre jovens e o mercado de trabalho. Continue com a gente, porque aqui tem discussão.